São 6, eu tô 6 mesmo. O ADCT, ó, foi, pá. O ADCT eu apertei, não foi pra canto nenhum. 6. Então, galera, a gente pensa que só é 1, 2, 3, né? Mas tá aí, ó, Francisco Valdo, no clique, 6. 6. Tudo irrelevante. 6. Não, tem um que era, parece que era 5 anos, o mandato presente virou 4. É tudo irrelevante. 6. Muito bem, galera. Decorem isso aí, vai cair na prova. Quais foram os atos objeto de revisão? Clica aí. Tem que clicar. Não, obrigado, Francisco. Que realmente, ó, tem coisa melhor do que isso aqui? É só um clique aí. Aí apaga logo, clica logo e tira logo qualquer dúvida em relação a isso, né? Muito bem, galera. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição não contém normas constitucionais de valor autônomo, nem serve de paradigma comparativo com a declaração de inconstitucionalidade. Perfeito, né? Nós adotamos a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo, não é isso? Mas é porque a interpretação não tem valor normativo, né? Carga puramente interpretativa, é possível. Segundo o julgado do Supremo, que é aquele lá da Constituição do Acre, né? O preâmbulo se situa no campo da história, da razão, né? E ele leva em conta aspectos interpretativos, ok? Mas o aspecto interpretativo ele está na teoria intermediária, né? Teoria da parcial relevância jurídica do preâmbulo. Não, é porque a questão na verdade ele só está levando em conta o preâmbulo. Tem saída não, porque são aquelas três teorias, né, galera? Da total relevância jurídica do preâmbulo, e com isso o preâmbulo da Constituição Federal teria força normativa, inclusive seria parâmetro de controle de constitucionalidade. A teoria oposta da irrelevância jurídica do preâmbulo, o Supremo nunca falou isso, que ele adota essa teoria, mas pelo julgado nós chegamos a essa conclusão: o preâmbulo não serve para quase nada. Por isso, ele não tem carga normativa. E a teoria intermediária que vai dizer que o preâmbulo é um vetor interpretativo, um vetor que serve de orientação possível, ou seja, dentre várias opções legislativas, o intérprete da Constituição deve optar por uma interpretação que mais se aproxima do preâmbulo. Se ele foge dessas balizas, poderia haver um controle de legitimidade, mas isso aí é refutado, né, da atuação. Então, errado não, correto item, mas não satisfaz o nosso gabarito. Item B é um absurdo, mas é verdadeiro. Não há como opor direito adquirido à manifestação do poder constituinte originário. O poder constituinte originário pode tudo. Tudo. Assim, entre aspas, né? Nós vamos ver que tem uma questão aqui, por exemplo, que o Jorge Miranda tem um livro de 300 páginas, né? Só para falar das limitações ao poder constituinte originário. Só 300 páginas. Enquanto a gente estuda aí que não existe limitação, o cara vem dizer várias limitações. Pode, ao pé da letra, pela corrente puramente positivista, né? Puramente focada. É interessante, eu estou só no dentro, porque realmente a doutrina clássica diz que não há limites, mas é difícil encontrar hoje um autor que diga o contrário. Todos os autores mostram. Não, as limitações que o Jorge Miranda traz são perfeitas. Vamos ver aqui, tem uma questão, fiz questão de botar. É a questão da vedação retrocesso, né? Eu não vou nem tanto aí. Uma das limitações que o Jorge Miranda traz é quase impossível, não tem como você negar que é uma limitação, que é a limitação imanente. Sim. Que é a própria necessidade de mudar. Ele diz que é uma limitação ao poder constituinte originário. Meu amigo, ou você muda e é poder constituinte originário, ou você não muda e não é poder constituinte. Você pode chegar e reescrever uma nova Constituição, mas se você não muda, não rompe com a ordem jurídica passada, não houve poder constituinte originário. Os valores que levam também ao não houve, seja revolucionário ou não, eles são limites ao poder constituinte. São. Então veja, tem limite. Agora sim, questão de concurso objetivo, né, galera? Não tem saída, né? Poder constituinte originário é limitado. Aqui é um debate que fica mais... Agora, toda vez que você tiver uma questão discursiva, cite Jorge Miranda nos limites, que é o cara que melhor escreve sobre isso. Constitucionalista português, né? E ele dá uma aula, é um show, o trabalho do cara. Então, realmente não há. Poder constituinte originário não pode ser exercido na vigência do Estado de Direito. Só o poder constituinte derivado, não é isso? Errado, item A. Questão 9. Questão 10. Com relação ao poder
constituinte originário, tipologia, hermenêutica e mutação constitucional, assinale a opção correta. Gabarito. Traé. Alguém marcou diferente? Luiz? Alguém marcou diferente da A e da E? Letra B. Já que ninguém marcou. As normas constitucionais são uma espécie de normas jurídicas e, como tal, sua interpretação baseia-se em conceitos e elementos clássicos de interpretação, não sendo possível, portanto, que o campo hermenêutico, as normas constitucionais apresentem especificidade errada, né, galera? O cara não precisa nem lembrar tópico problemático, etc. Científica espiritual, detalhadamente, para você acertar esse item. Está fora. Há elementos normativos próprios para a interpretação da Constituição, caríssimos. Então é errado o item. Não é nem que há, deveria ter mesmo, porque pela própria característica da Constituição Federal, por sua hierarquia e vinculação, em relação às demais normas, tinha que ter um tratamento diferenciado realmente. A letra A está fora, a letra B está fora, a letra C está fora, né, galera? Nós já comentamos, são 3 as espécies de mutação constitucional, a feita pela sociedade, a feita pela legislação e a feita pelo poder judiciário. Então, errado isso. São 3 formas de mutação. Muda-se a Constituição sem mexer seu texto, não é isso? Também chamado, não podemos esquecer, poder constituinte difuso. Quem dá essa terminologia, a mutação, é o Adil Amigo Bulos. Ele chama de poder constituinte difuso. É aquele gordinho. De fora, né? Sei não, mestre, esse aí, francês, né? Tá vendo? Esse nome aí, né, rapaz? É logo no francês. Tá errado, viu, galera? Muito bem. Letra D. Conforme determinação expressa na das disposições constitucionais transitórias, cabe aos estados, ao DF e aos municípios exercer o poder constituinte da corrente. É errado. Tá? Município e DF não consta. Ok? Essa previsão. Não tem. Tem o Novelino e o Zé Afonso da Silva também, ele defende que... O Zé Afonso defende que o município nem é ente federativo, pô. O entendimento dele é radical demais. Então, não sei quem é. Mas Mas o tem- Novelino, certeza, mas tem um livro dele dizendo que tanto os estados quanto o Distrito Federal são a lei orgânica, né, são manifestação do poder da Já tem constitucional, né? já tem uma questão aqui. O doido que fazia a prova lá também defende que tem. O Pagani? Não. É o que ele substituiu, quem era? Não, porque foi substituído era direito penal. né? Não. É o... Levi? É o Levi. O Levi também defende. E tá certo, né, galera? E decorrente. Porque o fato de ter que obedecer à Constituição Estadual não retira o caráter de poder constituinte. Mas, assim, já a gente chega, que tem uma questão aqui que a gente explica detalhadamente esse ponto. Mas errado, viu, galera? Como ele falou em texto expresso, não é isso? Então não tem muito o que discutir, não consta. Aos estados. Diga, mestre. É porque sobre isso aí eu lembrei que na Constituição eu li um texto que diz assim, somente se manifesta. Isso dentro do poder constituinte derivado. Ele somente se manifesta para os estados dentro do Distrito Federal. Assim. Não, mas o entendimento é esse mesmo. Mas eu quero isso. Apesar de Hoje é que esse. expresso Mas na a Constituição, categoria que só os estados. Não. Ele quer expresso na Constituição. A questão está falando que consta expressamente da Constituição Federal. vai descer dela. Isso. Agora, o que prevalece, mestre, é que DF e os estados. Agora tem uma questão, tem até uma questão aqui que ela foi anulada, que eu achei um absurdo ter anulada não. Estão considerando lá nas questões de concurso, quando eu fui pegar o gabarito, essa questão desatualizada. Só que não está desatualizado, o gabarito está certo. A questão é a seguinte, galera, pelo critério jurídico formal, são 2 critérios. O critério substancial e o critério formal, ou jurídico formal, para se definir onde há ou não há poder constituinte. Derivado. Toda vez que você tem um ato normativo com caracteres de Constituição, haverá poder constituinte. A lei orgânica do DF é inquestionável. Isso. Ela tem o caráter de uma Constituição. Portanto, pelo critério substancial, há poder constituinte. Agora, pelo critério jurídico formal, que defende que haverá poder constituinte somente onde houver uma Constituição, forma, elemento formal, aí é evidente que o DF não teria poder constituinte, porque ele não tem Constituição, ele tem lei orgânica, mas isso é pelo critério formal, puramente formal. Eu me lembro muito bem dessa parte da apostila, está até no rodapé, se eu não me engano. Não sei se eu botei, né? Será que eu achei que eu tinha botado no rodapé, rapaz? Acho que eu botei alguma observação, é possível. Tá no meio, né? Mas esse é o que prevalece, viu, galera? Tranquilamente.
Agora sim, o José Afonso da Silva ele vai dizer que o município nem ente federativo é. O bicho é doidão nesse ponto, viu? Até confunde, né? Lá, você fica sem saber o que é aquilo. Mas é. Mas está em negrito lá destacado, né? O município. Não, aí depois, no Conclui. momento posterior, você conclui. Então, pronto. O que importa é a conclusão. É igual o Fred J. Não adianta, não tem problema se a gente escreve 50 páginas. Se eu concluir de um jeito ali, a conclusão é o que vale. Tá vendo aí, rapaz? É isso mesmo. Vamos para frente. Errado, né? Letra C já vimos, letra D já vimos, a dúvida é na E e na A. Vamos ver essa letra E aqui. O poder constituinte originário é a expressão de decisões soberanas da maioria de um povo. Em dado momento histórico, esse poder se manifesta em uma Assembleia Constituinte soberana responsável por inaugurar uma nova ordem jurídica. Galera, não necessariamente, esse é o ponto. Esse é o ponto, não necessariamente. O erro está aí. Se ele dissesse que... É porque não limita, é uma análise geral, né? É uma conclusão geral. Mas o CESP aqui realmente escreveu um pouco aberto. Eu não lembro de qual concurso da TRF foi essa, mas que a lógica é essa, não necessariamente. Mas essa letra está errada, né? Por isso, limita essa manifestação a essa circunstância. Nós sabemos que o poder constituinte ele pode ser revolucionário, né? Não, aí é porque, além disso, tem a Assembleia Constituinte soberana e tem a Assembleia Constituinte não soberana. Ainda tem esse detalhe, não se limita, limitou mais ainda, né? Bem mais ainda. Então não se limita a isso, tá? É uma das formas de manifestação do poder constituinte originário. Inclusive, essa é a característica, galera, porque às vezes a gente confunde, né? O poder constituinte originário, ele é ilimitado e incondicionado, não é isso? O caráter ilimitado diz respeito ao conteúdo do poder constituinte, ele pode trazer o que ele quiser. O caráter incondicionado está ligado à sua forma de manifestação, ele se manifesta de qualquer jeito. Então, o incondicionado é a forma de manifestação. O caráter ilimitado diz respeito ao conteúdo do poder constituinte, do que pode vir com o poder constituinte. Então, como ele é incondicionado, ele pode se manifestar de diversas formas, revolução, pacificamente, golpe de Estado, etc, etc, etc. Então, como o item limitou, está equivocado o item. Sobrou para nós o item A. Agora vamos ver por que a gente não marcou o item A, né? Quanto ao conteúdo, considera-se Constituição formal aquela dotada de supremacia que, como norma fundamental e superior, regula o modo de produção das demais normas do ordenamento jurídico. Tá certo, galera. Aqui é o conceito de Kelsen, viu? É o conceito de Kelsen, conceito formal jurídico. Trazer o procedimento legislativo, o processo legislativo. Não, eu entendo que não necessariamente... Não, tem, da própria Constituição tem, né? Pô, senão fica complicado. Senão tu vai ter uma Constituição pétrea, né? Imutável, né? Das demais normas do ordenamento. Dessa questão na prova mesmo. Eu acertei. Foi qual prova, Jéssica? Aqui? TRF1? Foi TRF5. 5, né? Eu acertei, mas eu acertei por eliminação. Essa daqui eu descartei por conta não, essa daqui não necessariamente é por assembleia. Mas eu associei essa palavra, quanto ao conteúdo, à questão da Constituição Material. Foi isso que eu fiz, né? Aí eu digo, mas essa aqui é a única que poderia estar certa, mas eu marquei no chute. E Mas é isso. Mas ainda hoje, quando eu for responder, eu fico associando. Fica na dúvida, né? Mas pior, gente, que quanto ao conteúdo, a Constituição é formal ou material, né? Quanto ao conteúdo, inegavelmente, ela é formal ou material. Aí dá para matar a dúvida, pô. A Constituição se classifica quanto ao conteúdo como? Ou ela é formal ou ela é material. Se seu conteúdo só é de normas relevantes, material. Se além de normas relevantes, porque não é formal, não é que só tem coisa ruim. Se além de normas relevantes ela traz o hino do Flamengo... Com relação ao procedimento... Não. A questão é a seguinte, Constituição material, galera, é uma Constituição que traz somente normas relevantes ao Estado. Eu fiz, mas na verdade, Constituição formal... quando eu errei, eu não errei por sorte, desculpa. Fala, mestre. Eu errei não foi por causa do início quanto ao conteúdo, porque quando é o conteúdo eu lembrei da classificação, formal e material. Mas é quando fala da parte final, que regula o modo de produção das demais normas do ordenamento jurídico. Isso aí eu associei a uma Constituição, processo legislativo, que está na Constituição material, por isso que eu errei. Entendeu? E o pior é que o processo legislativo ele deixa bem claro, das demais normas, não é nem das normas. Concordo, galera, mas eu acho que aqui dá menos errado. Estamos por aqui mesmo. A C? A C... Agora. Comentamos que é aquele caso da mutação que ele está dizendo que não pode ser pelo Poder Legislativo. E pode, são 3, né?
Como é que essa limitação vai poder levar? Uma lei interpreta um termo da Constituição Federal. Imagina que a gente interpretava um termo a vida toda de um jeito, aí vem uma lei e diz, não, a partir de agora o termo X tem que ser interpretado dessa forma. Mas aí não é modificação do... Mas ele faz fora da Constituição. É um ato infra. É sem mudança. E tem doutrina que chama, inclusive, de mutação inconstitucional. Porque não caberia ao legislativo fazer esse tipo de mudança. Ó, Lívia, é simples. Tem termos na Constituição Federal, não me lembra de exemplos. Tem termos na Constituição Federal que podem ser explicados por uma lei. Só que essa lei vem e explica um conceito de um termo da Constituição, contrariando o que historicamente se entendia daquele termo. Aí houve uma mutação legal. Afinal de contas, não se alterou o texto da Constituição. Mas não modificou o introduziu sentido, nenhuma não introduziu nada na modificação. Constituição, mas mudou o sentido. Ah, gostei. Entendeu? Galera, então letra A não tem saída, viu? Sim, Jess, diz aí, pô, compartilha com a gente. Diz aí, Jess. O do Francisco foi o que me salvou. É por isso que cada um tem uma análise, meu amigo. Mas perfeito, galera. Letra A não tem saída não. Concordo com o gabarito do CESP aqui. Tinha que ser letra A mesmo. Rapaz, é possível uma norma constitucional materialmente que no momento não está formalmente na Constituição? Bloco de constitucionalidade, pô. Tratado de direitos humanos equivalente. É possível. Demais hoje. E aí, nos outros lugares, vai formar o bloco de constitucionalidade. É. Mas a gente tem que fazer a distinção aqui, que aqui ó, quanto ao conteúdo da Constituição, a classificação Isso. de constitucional, não é a classificação de normas constitucionais. Tá? Não. Tá fazendo a diferença, tá fazendo a confusão. Formalmente. Porque quando a Constituição formal é realmente a disciplina de procedimento, É. essas Isso, coisas. exatamente. Agora, as normas constitucionais, que podem ser formais ou materiais, é que se estabelece as diferenças. Se está no corpo único, se está no corpo constitucional, você lá é materialmente constitucional. Mas aí é outra coisa mesmo, pô. Pois é, porque eu acho que o pessoal estava fazendo a confusão, entendeu? Na hora que vê aqui, ó, quanto ao conteúdo, os caras, essa norma é materialmente constitucional, não tem nada a ver isso aí. Saber se é materialmente constitucional não é a norma. Aqui a classificação não é da norma, é a classificação da Constituição. É isso mesmo. É por isso que está certo aqui. Eu concordo totalmente, mestre. Eu errei porque eu confundi. Foi pra E, né? Não, mas é um erro perdoável. Você errar entre a A e a E, tá perdoado demais, né? O negócio é você errar até a C ainda aí, mas Não, fiquei com essa. tem que salvar todo mundo, né? Rapaz, tem essa, errou. Falou aí, ele não vai provar aqui. Lá só da Assembleia Constituinte, né? Não só. É ali, exatamente, porque limita isso. Verso em uma. Porque falou dele, pode ser soberano. Isso mesmo, galera. Vamos pra frente. Questão 11. Analise a seguinte passagem da emenda de julgamento do Supremo Tribunal Federal. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo Poder Constituinte, redundantemente chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, ordem formal, porque provém do exercício de um poder de fato, portanto, suprapositivo. Carlos Ares Brito. Julgue os itens. A teoria clássica do poder constituinte originário, absoluto, incondicionado e ilimitado, foi desenvolvida nos Estados Unidos durante a Revolução da Independência. Verdadeiro ou falso? Revolução Francesa, galera, né? Errado. E lembrar, né, gente, tem uma diferença muito grande entre a teoria clássica que veio do direito francês e a teoria contemporânea que é inspirada pelo direito norte-americano. Pela teoria clássica, o titular do poder constituinte é a nação. Sieyès defende que a nação é o titular do poder constituinte originário. A teoria contemporânea que nós incorporamos, que o Brasil incorporou no artigo 2º, o povo é o titular do poder constituinte originário, expresso na Constituição Federal. E o que é povo, galera? Todos os seus nacionais, não é isso? Natos ou naturalizados. Esse é o conceito de povo. Tem que estar dentro do território, não é isso? Povo. Não, é o contrário. A população é que está vinculada a um aspecto geográfico. O povo não necessariamente está vinculado a um aspecto geográfico. Tem brasileiro que mora fora. Exatamente. O conceito de povo não está vinculado ao aspecto geográfico. De volta, eu lembro Nação tem relação com a cultura? Nação é uma identidade. Nação não é nação rubro-negra. Entendeu? Viu, mestre? População é um conceito geográfico. Povo, Fontenelle matou. O cara está votando para presidente lá nos Estados Unidos. É povo brasileiro, mas não integra a população Mas brasileira. para ser povo tem que ter Estado, não? Oi? Para ser povo tem que ter Estado. Sim, tem. Por isso tem nação. Mas não está vinculada a um Estado, entendeu? Geograficamente. Diga, mestre. Diga, Jéssica. Eu
Rapaz, que desenvolveu o terceiro estado, era sei qual é. Não. Eu sempre ouvi CAA. Eu ouvi, né? CAA. Que era o CAs, e quem citava para nós era o Neo Juliano, que sabia muito, né, pô? Então, CAs. Eu tô por ele, né? CAs. E qual é a pronúncia direta, meu filho? Que esse negócio de francês aí. CAs. Sem o S, né? CA. Não, bora caminhar. Sim. Errado o item A. Poder constituinte originário material se expressa em movimentos de ruptura simbólica ou violenta em face dos poderes constituídos. Correto. As manifestações do poder constituinte originário no século XX mostraram-se inteiramente de acordo com a passagem transcrita acima. Por quê? Porque aqui ele está falando sempre dos poderes legítimos, né? E teve um monte... A eficácia das normas, das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte, redundante chamada de originário, não está sujeita a nenhuma limitação, seja de ordem material ou formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Galera, na boa mesmo, sabe? Esse item aqui, não dá para ter uma correlação necessária com o conteúdo da emenda não, viu? As manifestações do poder constituinte originário no século XX mostram-se inteiramente de acordo com a passagem acima transcrita. E aí, galera? O que eu interpretei foi que, assim, aqui está falando do poder constituinte legítimo, né? Que é o que surge através do movimento social. Não necessariamente, mestre. Não, é isso que eu estou dizendo. Não dá para presumir, mestre. É por isso que eu digo que esse item não guarda correlação necessária. Ele está falando do conceito preciso do poder constituinte. Provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Mas mesmo que for revolução, é de fato. E é suprapositivo. Está acima de qualquer regra e norma jurídica, né? Ou de qualquer amarras anteriores. Aí por isso que eu acho que para mim eu vou considerar errado aqui, não porque tiveram outorgados, e houve mesmo no século XX diversos. Só no Brasil nós tivemos duas. Mas o que eu quero dizer é que não há correlação necessária entre esse item e a passagem da ementa. A ementa não quer dizer que poder constituinte só é legítimo se for democrático. O negócio é inteiramente. Mas né, mestre? Não, pô, todos são poderes constituintes. Todos. O caráter legitimamente tem a mesma força. É porque o conceito material do poder constituinte não é exatamente as forças sociais. Poder constituinte, sim. O caráter material dele é... Mas uma revolução, cara, um estado ditatorial, é legítimo ou é ilegítimo? É legítimo, pô. Você tem um grupo opressor que domina toda uma sociedade, a população se revolta, se revoluciona, vai lá e impõe uma nova ordem constitucional. Exatamente falando isso, que no caso, quando é poderes constitucional otorgado, poder minoritário oprimindo, ali não é um falso poder constituinte. O poder constituinte continua latente. E ele só vai se expressar quando for quebrado esse... Entendi. Enguçado, ele chama isso de Entendi, hiato mestre. constitucional. Entendi. Faz sentido, viu, Fontenelle? Mas, de todo modo, mesmo é porque a questão não está dizendo que é muito popular, é um poder de fato. Sim, A revolução é poder de fato. Um golpe de Estado é um poder de fato. É supra-jurídico. Está acima, não tem jeito. É um poder político. Quem elaborou a questão quis dizer o seguinte, olha, o poder de fato e supra-positivo é um poder democrático. Aí ele traz aqui no item, no século XX, em que houve tomada de poder por grupos minoritários e opressivos. E ele quer dizer que não há alinhamento entre esse tipo de manifestação do poder constituinte originário e a ementa. Por isso que ele considerou o item errado, falso. Mas eu entendo que não há uma correlação necessária. Porque a ementa não está dizendo isso. Se a ementa dissesse, olha, o poder constituinte legítimo é aquele poder constituinte que decorre da manifestação da vontade popular, da maioria de um Estado, etc. Aí sim, estaria certo, porque nós tivemos várias tomadas de poder realmente no século XX. Então, uma ruptura que não é
normal, legítima do mesmo jeito. É legítimo, considerando-se como poder constituinte. Eu não estou dizendo que é democrático. Dizer que um poder constituinte tem os seus efeitos... A questão é simples. O poder constituinte que nasce de um golpe de Estado tem a mesma legitimidade e força, do ponto de vista da teoria do poder constituinte, de um poder constituinte que se faz em uma Assembleia Legislativa democrática, submetida inclusive a uma aprovação popular. Esse é o ponto, certo? Do ponto de vista do poder constituinte. Agora, do ponto de vista do aspecto político e sociológico, aí não há legitimidade, certo? Então, errado o item. As heteroconstituições são constituições dadas, ou as constituições dadas são exemplos de manifestações constituintes limitadas. Por quê, doutores? Tem que obedecer ao limite da concessão. Exatamente. Ou seja, é muito simples. O que é uma heteroconstituição? Tem mais de uma classificação para a heteroconstituição, mas a que prevalece é o quê? Uma constituição feita por outro povo, outra soberania, para se impor a outro. Então, ela é limitada pela vontade do Estado de origem. Entendeu? Pelo Estado de origem. Ela não tem nenhuma distinção das constituições que decorrem de golpe de Estado. Nenhuma. É uma constituição alheia à vontade popular do mesmo jeito. Às vezes são até constituições boas, né? Como houve, eu acho que exemplo, a Constituição do Chipre, né? E teve de quem mais? A maioria dessas colônias inglesas eu acho que aconteceu assim. Rapaz, um estadozinho que parece com Chipre também, a pronúncia. Cipre, né? A cipriota. Cipriota. Ela foi fruto também de um tratado internacional que impôs uma nova Constituição. Então, a heteroconstituição é limitada, sim, porque ela é imposta por um Estado para servir a outro Estado. Então, correto item. Gabarito? Não, mestre, tem tempo. Sei de casa. Agora que nós estamos com 1h30 de aula, mestre. Calma. Ó, vocês é porque não acreditaram em mim, que eu queria começar cedo hoje, né? Não acreditam, a galera só achou que é igual às outras aulas, aqui é muita coisa, galera. 12. Assinale a opção correta do conceito de classificação e construção. Gabarito, galera. Letra E, alguém marcou diferente da E? Tá 12? Aliás, é 12. Alguém marcou diferente da E? Erro da A. Elementos orgânicos são aqueles que limitam são os poderes? Não, elementos limitativos. Fora. Sentido sociológico, a Constituição seria distinta de lei constitucional. Quem fala isso é Carl Schmitt. Veja, é muito simples o raciocínio dele, galera. Não precisa decorar, precisa entender. Não precisa decorar, precisa entender. Precisa entender. É o seguinte. Por ele, a Constituição não é uma decisão política fundamental? Ele não diz isso? Decisão política, por quê? Porque vai regular toda a vontade de um Estado. Fundamental porque funda uma ordem. E toda decisão política depende do pensamento de quem está no poder. Como o cara vai impor na Constituição aquilo que ele quer, ele vai pôr normas relevantes que servem ao Estado e à nação e organizam todo o Estado, e vai pôr normas que os beneficiem, que beneficiem o seu grupo e o segmento do qual ele provém. É por isso que vai ter normas que não são relevantes do ponto de vista constitucional. Daí ele chama essas normas que estão na Constituição, mas não são relevantes do ponto de vista constitucional, de leis constitucionais. E as demais de normas efetivamente constitucionais. É por isso que ele faz essa diferença. Eu sou detentor, na Constituição eu boto o que quero. Eu vou pôr coisa relevante e coisa que não é relevante. Se aproxima da divisão entre normas materialmente constitucionais Exatamente. e normas constitucionais. As materialmente é a definição de Carl Schmitt. Porque tem gente que não consegue fazer essa relação. Ah, por que é o Carl Schmitt que fala de leis constitucionais? É simples, o cara bota o que quer. Exatamente. Então, é realmente errado o item. Quem fala isso aqui é o sentido político. Na acepção formal, terá natureza constitucional, a norma que tenha sido introduzida na lei maior, por meio do processo mais dificultoso do que estabelecido pela norma. Não, aqui é o conceito de Constituição rígida. Não é isso, galera? É o conceito de Constituição rígida. Errado. Ou seja, a Constituição rígida é aquela em que se insere na Constituição Federal. Tem outra, tem que no final aqui, desde que seu conteúdo se refira a regras estruturais do Estado e seus fundamentos. E ainda seria na acepção material, né? Mais um erro. Ainda seria a concepção material. Muito bem, mestre. Considerando o conteúdo ideológico das Constituições, a Constituição Brasileira de 88 é classificada como liberal ou negativa. Doutores, são 3 classificações, né? Sociológica, social ou liberal, né? Esse liberal só traz um rol mínimo de direitos, que são direitos fundamentais.
A sociológica, ela vai pregar uma intervenção do Estado, apropriação do capital, meios de produção, certo? E a social é um meio termo entre a sociológica e a liberal, que é a nossa Constituição, que ao mesmo tempo ela vai mesclar aspectos intervencionistas com aspectos sociais. É só você olhar aqui, por exemplo, olha no artigo 1º logo da Constituição Federal. São princípios fundamentais, constitui, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, constitui o Estado de Direito e tem como fundamentos, olha aqui, ó, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso é um típico exemplo de que nós adotamos de fato uma Constituição social e não uma Constituição socialista ou liberal. Mescla-se aspectos intervencionistas, que é o valor social do trabalho, que vai limitar a liberdade empresarial, por exemplo, com a livre iniciativa, que, por outro lado, dá um certo espaço para a atividade privada. E assim nós encontramos várias regras na Constituição Federal. Quando você vai lá para o artigo 170 da Constituição Federal, na ordem econômica, tem uma série de princípios, livre iniciativa, propriedade privada, etc. Mas o Estado sempre controlando essas atividades, tentando mesclar o intervencionismo com o liberalismo econômico. Então, é uma Constituição social e não liberal ou negativa. Rapaz, eu não lembro não, mas sei, porque é tanto classificação. Em um só, né? Ah, sim, a compromissória seria diferente da ortodoxa. A ortodoxa é aquela que traz uma única... e a compromissária é a heterodoxa, é? Seria sinônimo de heterodoxa, Marcos? É a mesma coisa. Pronto, perfeito. Para lembrar essas classificações, seria sinônimo de heterodoxa. Muito bem. Então, errado o item. Considerando, assim, letra E. Quanto à correspondência com a realidade, o critério ontológico, o processo de poder nas constituições normativas encontra-se de tal modo disciplinado que as relações políticas e os agentes de poder se subordinam às determinações de seu conteúdo e de seu controle procedimental. Inquestionável, né, doutores? Letra E, de fato. Galera, só meia horinha do intervalo, é rápido. É rápido? Pois é. 13. Que constitucional é o mais difícil, o resto aqui a gente vai de lavada. Julgue os itens subsequentes relativos ao poder constituinte originário. Marcaram o quê? D. É aquela que a gente comentou, né? O poder constituinte